Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje estamos aqui com o professor Sidney Farina. É professor de física há 52 anos, graduado em física pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em sistema de aplicação pela mesma faculdade, idealizador e fundador da Escola do Farina. Professor e diretor da Escola do Farina desde sua fundação, em 1998. Tudo bom, professor? Tudo bom? Bom Bom dia a dia. todos. É isso aí, né. Tá aí a trajetória é essa aí mesmo, tá. Professor, conte um pouco da sua trajetória de educação. Como que surgiu a Escola do Farina? Bom, eu dei aula muitos anos em escolas que não eram, né, não eram minhas. Eu era contratado, professor contratado. E sempre fui, posso dizer, crítico do modelo de escola de massa. Sim, Ensinar uma coisa para alguém requer atenção com esse alguém. E se você entra numa sala com 50, 100, eu já dei aula para salas com 200 alunos. Isso é uma coisa comum na nossa vida de professor de cursinho. Então, é difícil a gente se convencer de que aquilo que a gente ensina é aprendido por muita gente, né. Eu costumo dizer que numa sala com esse número de aluno, 3%, 4% no máximo vai aprender em torno de 10, 20% do que você fala. Ou seja, ensinar de fato é uma coisa complicada. Então, o que a gente faz nestas circunstâncias é dar conteúdo. Faz da melhor maneira possível, evidentemente, máximo de atenção, a maior interação possível com o aluno, perguntando se entendeu, lendo o rosto do aluno, porque o aluno faz um rosto de quem entendeu ou de quem não entendeu, ou de quem não está nem aí. Então essa leitura é muito importante para você frisar algumas coisas que você quer que ele aprenda, enfim, eh por mais dedicado que você seja, para você atingir vamos dizer assim, um grupo maior de forma mais eficiente, não é uma coisa muito simples. Não estou dizendo que é impossível, mas não é uma coisa muito sim. simples, né. Depende de alguns fatores. Bom, então eu eh, sempre cultivei em mim a ideia de ter uma escola pequena. Eu chamava de sistema VIP de ensino. Sim. Né, o Uhum. VIP de Very Important Personal, né, pra dar a esse aluno a atenção para que ele possa aprender. Tanto que o nome da no nome no na razão social da nossa escola tem a palavra VIP, né, Escola do Faria, Sistema VIP de Ensino Médio e Pré-Vestibular, por causa disso. E na nossa escola, a gente fala muito desse VIP. Sim. Eu comento isso muito com professores, funcionários, alunos. E montei uma escola com turmas reduzidas. Uma outra coisa muito importante é o tempo. Você não consegue ensinar, ainda que a turma seja reduzida, as carreiras. Você tem que ensinar devagar, o aluno tem um tempo de aprendizado. Nós temos tempo, né? O nosso processo cognitivo demanda tempo, né, como aprender tocar uma música num instrumento, dirigir um carro, enfim, fazer podcast, né. Sim, Isso sim. demanda tempo, né. E então eu montei uma escola com turmas pequenas e em período integral. Infelizmente, as pessoas não entendem Entendi. bem isso. "Ah, não, estudar o dia inteiro é muito sacrificante". Tá, então eu costumo dizer que eu vendo injeção, Uhum. né. Ninguém tem vontade de tomar injeção, mas eu tenho que convencer de que isso é bom.
Então eu montei essa escola lá no como você falou aí, né, 97, 98, 99, final de 99 eu na verdade eu tinha uma escola de física que eu montei em 1996, né, 95. Eu montei eram turmas só de física, depois eu incorporei matemática, química, aí virou uma escolinha, chamava de escolinha, né, de exatas, né. Mas o que ficou mesmo foi o nosso nome, "Vou Uhum. fazer Farina", porque eu fui muito bem recebido em Cuiabá, coisa que eu agradeço a Deus, porque eu cheguei aqui para dar umas aulas, eu não tinha nome nenhum, então cheguei nos colégios, falei: "Olha, eu queria dar umas aulas". "Você dá aula de quê?". "Dou aula de física". "Há quanto tempo?". "Ah, 20 anos". "Ah, é? Você dá qual parte?". "Eu toda a parte". Então, as escolas me ouviram e me abriram espaço, e eu acabei fazendo sucesso, Sim, né. Eh, e aí então o meu nome começou a ser conhecido no meio. Por isso eu ponho o nome meu na escola, né. O dia que eu montei a escola, eu falava sistema curso de física do Farina, sistema VIP de microensino, eu falava, né. E isso foi tomando volume, até que no final de 98, para começar 99, eu montei a primeira turma de pré-vestibular e em 2000 eu consegui autorização do estado, né, do Conselho Estadual de Educação para dar o ensino médio. E hoje nós temos do oitavo ano ao pré-vestibular e agora para 2026 nós estamos montando a sétimo ano. Então nós pretendemos pegar aí pelo menos o fundamental 2 e o médio todo, né. sim, Por quê? A gente foi enxergando que se a gente começar mais cedo, é mais fácil esse aluno se desenvolver. sim. Mas o trabalho é assim, muita gente tem, receio por causa da cobrança, os alunos entendem. Semana passada eu conversei com um pai que o filho está achando a escola muito puxada, que a cobrança é muito grande, ele se sente pressionado. Então eu falo para os meus alunos, falo assim: "Mas espera aí, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão acostumados com coisa fácil, vocês estão achando que as coisas são fáceis, vocês acham que os pais de vocês têm o que têm foi na moleza? Né, não tem, o que que é fácil, né". Né. E, por exemplo, eu fui sua aluna Você de foi é. você foi meu professor de física, e eu vejo como que o senhor tinha esse por que que o senhor ficou conhecido? Porque o senhor olhava o aluno, Sim, né, o senhor via quem estava entendendo, quem não estava, falava que ia explicar de novo, tem toda essa paciência. sim. E hoje, o que eu lembro de física, eu lembro do senhor, quando eu vou, ensinar para meus filhos, Aham. aí eu vejo que eu ainda sei, graças ao senhor. E o igual também o professor que me marcou também, porque ele também tinha essa paciência de ensinar, o professor Marco Aurélio, de química. Sim, fantástico. Muito Tá em bom. Porto Velho, parece-me. É, ele Formou formou em médico. medicina, aham. Nossa Ele senhora. era também muito querido e também tinha essa paciência de ensinar. Eu Tem muito tenho professor que ele passa a matéria, vomita a matéria na sala e não quer saber. dar conte são professores que dão conteúdos, né, Sim. Aham. até bem dados, não tem nada de errado com isso. Uhum. Mas não tem esse lado mais preocupado para ver se o aluno entendeu, se não entendeu, ir na carteira do aluno, falar com o Sim. aluno, procurar chamar o aluno pelo nome, isso é uma coisa muito importante. Quando o aluno faz uma pergunta, né: "Professor, dá para o senhor repetir?" Aí você perguntava: "Como é teu nome?" "É Pedro." "Então, Pedro, isso aqui é assim, assim, assim." Esse "então, Pedro", estabelece uma intimidade. O aluno se sente na Sim. conversa, né. Sim. Então são coisinhas, são detalhes, assim, que, acabam, Fazendo a diferença, né. fazendo a diferença, né, como muito hoje se fala muito isso, né, acabam, dando bom resultado. E o que o motivou a investir no modelo de ensino que a sua escola adota? Bom, eu talvez não tivesse habilidade para alfabetizar alguém, né. Eu sempre olhei para o aluno como um aluno querendo decolar,
Então existe a gente estava falando de aviação agora há pouco, né, então, existe um momento que ele quer decolar, Sim, e esse decolar é no ensino médio quase que especificamente, embora o Fundamental 2 que constitui, é o período da quinta até o nono quinto até o nono ano, né, mas no ensino médio mesmo, que o aluno também tem uma certa já pensa nisso, que se você pegar um aluno dessas séries mais básicas, ele ainda, talvez não tenha acordado, não que isso seja uma regra geral, sim. mas talvez ele não tenha ainda acordado para o fato, né. Uhum. Então, o aluno do ensino médio já 15, 14, 15 anos, 14 anos ele está no nono ano, ele já começa a pensar em o que ele quer fazer. Então, a isso eu chamo de alçar voo. Então é um momento bacana da gente entrar na vida desse aluno. Como eu dou aula de uma disciplina que só tem no ensino médio, que é física, né, Sim, isso também acaba me fixando no ensino médio. Mas, eu acho que nós agora estamos expandindo para as séries mais básicas, como eu te falei agora há pouco, né, vamos agora em 2026 implantar o sétimo ano, a gente pretende implantar até séries anteriores. Por quê? Porque a gente observa uma necessidade de um trabalho de base um pouco mais, eh, assim, esmerado, né. Claro que eu não estou dizendo que o trabalho que está sendo feito sim, aí não está bom, não é nada sim, disso. Eu estou falando da gente fazer uma coisa um pouco mais, como eu disse, né, um pouco mais esmerada, fazer um trabalho um pouco mais cauteloso, ter uma preocupação bem maior com o ensinar do que dar a matéria simplesmente. Por exemplo, nós temos um oitavo ano na escola, esse ano de 2025, com 18 alunos na sala. bom, É 18? Acho que é isso mesmo. Então, o rendimento dessa turma é fantástico. Então não é uma ideia de montar um meio de ganhar dinheiro, pura e simplesmente porque você precisa ganhar dinheiro, porque você tem funcionário, sim. você tem professor, Uhum. você tem uma manutenção, você tem que ter uma qualidade de espaço físico, enfim, a qualidade tem preço. Mas é muito gratificante a gente vendo alunos aprendendo. E aí a gente entende que se a gente começar isso um pouco antes, talvez a gente consiga melhores resultados lá na ponta, Sim. entendeu? Por Minha isso irmã estamos implantando essas séries básicas. minha irmã também estudou na escola de Farina, hoje ela é É? médica, Olha lá, como é o tem nome um dela? Iracema. Iracema, o nome me é familiar, não consigo Ai, associar isso é à muito imagem aluno, dela. né, professor? É muito aluno. Só em Cuiabá são 30 É anos, muito né, aluno. Ao longo dos mais 30 e de poucos 50 anos. anos que o senhor leciona, como que percebe a evolução da educação no Brasil? Bom, Miriam, né. Lívia. Miriam, eu tenho inclusive até ia pedir para você estudar a possibilidade de nós fazermos um podcast sobre isso. Vamos sim. Eu me debrucei sobre essa questão há uns mais de 5 anos atrás, buscando a origem do nosso ensino. Como é que foi o nosso ensino? Porque o Brasil hoje é muito ruim até falar sobre isso, tá. Eu Uhum. falo disso com um pesar, como você fala de uma pessoa que partiu, né. Sim, Porque é muito lamentável que seja assim. Mas a gente tem que mudar, e estamos trabalhando para isso. Existe um exame internacional de estudante, uma espécie de Enem, só que o Enem é Exame Nacional de Ensino Médio.
Essa é Sim. a sigla Enem, né. Existe um programa internacional chamado PISA, que é um programa de avaliação de estudantes de 15, 16 anos, dessa faixa do ensino médio. E o Brasil está em último lugar dos participantes do PISA. Esse programa PISA, ele é uma prova que acontece a cada 3 anos, como o Enem, só que o Enem é todo ano, né, o PISA acontece a cada 3 anos, é uma prova de nível internacional. Ele é uma ação comandada pela OCDE, né, Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, para a cooperação e desenvolvimento econômico, uma entidade muito séria, muito importante no cenário mundial, e ela é que aplica essa prova. Ela tem várias vertentes, né, o nome já diz cooperação e desenvolvimento econômico, então ela é responsável pela orientação, pela avaliação de vários aspectos dos países mundiais. O Brasil não é membro da OCDE. A OCDE tem uns 40 e poucos membros. Não sei como está hoje, não estou Uhum. muito atualizado sobre esse número. E o Brasil participa desde 2000, então foi 2000, 2003, 2006, 2009, falei há pouco, né, de 3 em 3 anos, o Brasil participa como convidado. Sim. E aí, e daí eu pediria para você pensar nessa questão, se você achar que é o caso, para a gente fazer uma explanação disso, trazendo alguns dados. Sim. Hoje eu posso lhe dizer que o Brasil, de 40, 50 participantes, o primeiro Enem, em 2000, tivemos 40 participantes, o Brasil ficou em 36º lugar, ou seja, em quarto lugar com a cabeça, Para com a baixo. lista cabeça para baixo. Daí para cá o Brasil tem ficado 60, 70 participantes. Na 53ª, no máximo que ele conseguiu foi a 53ª posição. Triste, né? E existe uma média mundial dos países participantes da do PISA, né, desde 2003 até 2018, aí vai para 21 teve a pandemia, fizemos em 22. E aí fizemos em 24 para ser de 3 em 3 anos, só Sim. que 21, 24 pulou 21 por causa da pandemia. Os resultados de 24 já saíram alguns, mas ainda estão em análise. Demora. Participam do PISA em torno de 600, 700 mil alunos do mundo todo. E os 5 primeiros lugares estão com alguns países, né, Singapura, alguns países ligados à China, o segundo, o terceiro e o quarto lugares, todos eles estão ligados à China. E o quinto lugar é do Japão. O Brasil, como falamos há pouco, está lá Lá embaixo. A embaixo. nota máxima é em torno de 600 pontos, né? O primeiro lugar está lá com 570 e poucos pontos. O Brasil está com 396, na média geral das provas do PISA. Então é um assunto interessante. Aí você faz aquela pergunta: por que que o Brasil está assim? Por que que é assim? Aí nós precisamos dar uma olhada na história. E é aí que eu digo que a gente precisaria fazer um Um podcast podcast. para isso. Se você quiser, nós podemos fazer. Ah, quero sim. Ótimo. Quais você dá aula faz 50 anos, certo? Isso, comecei lá em 73, né, Qual a diferença 52. dos alunos de hoje para o aluno daquela época? De quando você começou, da minha época, em 90. Tem Na diferença? na verdade, tem diferença sim. O aluno de hoje é um aluno que tem, naquela época, é assim, se você, eh, entra num lugar onde tem muitas coisas bonitas, dificilmente você se atém a uma delas. Você fica meio assim
até abobalhado, né, Uhum. contemplando muita coisa. O aluno de antigamente não tinha tanto atrativo quanto o aluno tem hoje. Então, isso fez esses 2 alunos serem, poderia dizer, bastante diferentes. Não exatamente com prejuízo, mas sim com concentração, poder de concentração. Hoje, TDAH é uma coisa muito falada, né, certo? Que é Uhum. transtorno de De déficit de atenção. atenção. Eu diria que tá, tudo bem, existe sim o transtorno, mas, o aluno ele tem muita coisa para ver. Hoje com o advento da rede social, que é uma coisa que se intensificou a questão aí de uns 20 anos, o aluno tem coisas encantadoras à disposição. E é claro que o aluno, por ser inteligente, ele vai se encantar com coisas, né, com essas coisas que eu chamei de encantadoras. Então, isso faz do aluno de hoje diferente do aluno do 30, 40 anos atrás. Mas dizer que o aluno de hoje não é um aluno bom, não é certo. Sim. Ele é um aluno bom, ele precisa orientação, ele precisa alguém que olhe para ele, explique para ele o que deve ser priorizado, com amor, com atenção, e ele vai aprender, tem uma capacidade de aprender muito grande. A forma dele aprender é que é diferente. E nós, professores, né, donos de escola, e aí podemos botar os pais no meio. Sim. Eu tenho uma palestra que eu faço, onde eu falo assim que o trabalho é feito a 6 mãos, né. São 2 da escola, 2 do aluno e 2 da família. A Uhum. família precisa entender isso, que hoje nós estamos com um aluno, não é ruim, de forma nenhuma, precisa Sim. acabar esse estigma de que o aluno é ruim. Uhum. E nós estamos com um aluno mais difícil de ensinar, porque esse aluno, ele não é mais muito manobrável, ele tem opinião formada. Sim. Então ele precisa sim ser ouvido, ver o que ele quer aprender. Eu saio da minha escola quase todos os dias, exceto terça e quinta, eu saio da minha escola 8, 9 horas da noite atendendo aluno. Eles querem aprender: "Professor, dá para o senhor me ensinar esse exercício?". E aí são os mesmos, ele não vem com celular, ele não vem com nada de tecnologia, ele vem com escrito na apostila, um exercício que está na apostila, que caiu no vestibular, é tudo igualzinho que eu ensinava 50 anos atrás, certo? E ele vem ali, eu explico para ele: "Ah, agora eu entendi. Ah, mas agora o que o senhor me explicou ficou fácil". Pronto, não tem tecnologia nisso atrapalhando nada não. Sim. É que você tem que ver o que ele quer e falar, não o que ele quer, o que ele precisa. E quando você fala o que ele precisa, ele te ouve e ele agradece. Não raramente ele se levanta: "Professor, obrigado, eu não tinha entendido isso aqui, eu agora entendi". Não raramente. Às vezes eu entro numa aula para dar uma aula, falta um professor, eu entro. Eu entro em todas as turmas, eu não Sim. estou em sala de aula no horário normal, Uhum. tá. Porque a direção, ao lado, né, o lado da gestão, que a gente tem que fazer. É o olho do dono que engorda a porcada, né. Verdade. Então a gente tem que fazer isso aí. Mas eu entro numa turma ou noutra e não raramente quando eu entro, os alunos: "Obrigado, professor", né, agradece, são educados, são gentis, eles reconhecem quando você quer fazer uma coisa boa para eles, Sim. tá, eles reconhecem. Às vezes até a gente não consegue fazer tão boa quanto eles merecem, mas eles agradecem. E quais os maiores desafios que as escolas enfrentam atualmente para manter o aluno motivado? Eu acabei de falar deles.
Entrar É num o lugar onde tem filho. muita coisa bonita e você ficar abobalhado e contemplando todas. É difícil você focar numa, é preciso que alguém chame e mostre, fala: "Ó, essa aqui é bonita por isso, isso". Por um momento ele perde a visão das outras e foca naquela. E co Mas esse é o grande desafio. e como o senhor falou, a família, ela tem um papel importante, né. E como os pais podem contribuir para o bom desempenho da escola dos filhos? Primeiro, não entendendo que essa obrigação é da escola Sim, simplesmente, tá. Eu falei que é um trabalho feito a 6 mãos, sim, tá. Então, eh, eu deixo uma tarefa para casa, os sim. pais têm que cobrar que o Dos aluno filhos. faça essa tarefa. Acontece que no modelo de escola mais moderno, deixar a tarefa para casa é quase uma coisa antiquada, Sim, certo? E às vezes, pasmem, os pais até falam: "Mas pô, essa escola está muito retrógrada, tarefa, que história e tal". Ele passa visto no caderno, se falar que passa, o pai fala: "Meu Deus do céu, estão que ano que eles estão, né?". ma Mas isso tudo existe, sim, não é à toa. sim, Eu costumo dizer que tem certas coisas que não evoluem. sim, Ninguém inventou outra roda a não ser essa que está aí. Ninguém inventou outro guarda-chuva a não ser esse que está aí. Te pensa numa coisa que não evolui, é guarda-chuva. sim, é verdade. Por quê? Não tem Porque o que funciona. evoluir, Aham. você entendeu? Então, passar tarefa para o aluno fazer tarefa, apresentar a tarefa, Até porque a aula dada, aula estudada. Ele vai aula estudar em casa como? Fazendo a então, tarefa. você perguntou o Aham. que que a família faz. O papel da família é extremamente importante. "Meu Importante. filho, trouxe tarefa? Você fez? Como é que tá? Deixa eu dar uma olhada". Muitos pais esquecem ou não têm esse costume. E com isso, ele está Preju passando está transferindo essa responsabilidade para a escola. E a escola tem um tempo limitado. Sim, "Não, mas meu filho fica aqui na escola o dia inteiro". Fica, mas tem muita coisa para ele estudar. sim, Ele tem muita coisa para tem. estudar. Eu não estou ensinando a mesma coisa para ele o dia inteiro. Eu estou ensinando um conjunto de conteúdos. É, mas então, como que eu faço lá em casa? Pois é, tem alguns conteúdos que exigem uma dedicação maior, em especial quando se trata de ciências e matemática. Não tem jeito. Sim, Ah, mas geografia, história, literatura são importantes? São, mas mas são coisas que você aprende mais vamos dizer assim, pela sua vontade de estudar, sim. de ler, de se Leitura, aham. inteirar, do que de raciocínio Sim, complexo, essas coisas. Então, a matemática, a física, a química, né, a biologia, né, as ciências de um modo geral e a matemática exigem muito mais do aluno. Então, vamos dar uma olhada se tem uma tarefa dessas matérias, 15, 20 mil exercícios por ano, bom. entendeu? Se fizer, mas vai fazer tudo isso, ó, a receita é essa, tem muita gente que não faz e tem muita gente então que não aprende. Lá na escola que meus filhos estudam, que eles ainda são pequenos, Aham. eh, tem agenda escolar no celular. Sim. Aí eu já coloco no meu celular e todo dia eu vejo tarefa e eu acho ruim quando não tem tarefa. Acha ruim quando não tem Eu tarefa. acho ruim, porque é E a tem forma deles pais de que acham estudar, ruim por ter por tarefa. ter tarefa. Falar: "Ah, agora tem a IA, né, mas põe aí na IA que ela faz esse exercício Ah, para coloca você". no chat GPT, ele Ah, meu Deus do resolve. céu, que crime. Isso é um crime, Isso é um porque crime. "Ah, mas você é contra a IA?". Não, eu sou totalmente a favor da IA, Sim, mas não mas para não para isso. isso. Eu IA também tem que usar concordo. você fez um exercício, quer saber se está certo? Pede para a IA que Sim, ela te responde. Fez uma redação, quer saber se está boa? Pede para a IA que ela te responde. Olha que fantástico, sim, ou certo? até para
para falar assim: "Faz É, a tarefa, vê se tá certo e depois se você quer isso. saber se tá certo antes do professor e a sua mãe não sabe, coloca na IA para ver É. se você fez certo". O WhatsApp permite você entrar, né, com um grupo de colegas, perguntar: "Vocês Sim, fizeram o exercício número isso. 4, coisa e tal, Aham. quanto deu? Não estou conseguindo fazer, alguém tem uma dica aí para mim?". Olha que fantástico. Hoje você pode fazer isso lá da tua casa, na hora de fazer a tarefa. A internet. "Ah, eu fiz isso aqui, será que não tem um outro exercício disso aqui para eu Hã. fazer outro?". Aí Isso. entra, você fala o assunto, a internet te dá, o Google te dá Sim, questões de vestibular, dá muitas questões. A tecnologia veio para ficar e para ajudar. sim, Acabou. O sim. que precisa é aprender a usá-la. Usar de maneira que vai beneficiar, não Não tem prejudicar. não tem sido usada da melhor maneira, infelizmente. Mas tem que começar, moçada, vamos lá, vamos começar. Então a tecnologia, ela pode ajudar como atrapalhar o processo de aprendizagem, Pode, né. pode, pode. E vamos falar agora de Enem. Qual a importância do Enem e dos vestibulares no futuro acadêmico dos estudantes? Olha, o Enem, como qualquer outro vestibular, é um desafio, como sempre existiu, né. Você termina o curso de direito, você precisa fazer a OAB, é Sim, um filtro para ver se você pode atuar como advogado, né. sim, Você terminou a medicina, você tem que fazer o CRM e assim por diante. Algumas profissões têm esse filtro. O vestibular é esse filtro, se você está preparado para estudar especificamente aquilo que você entende que precisa saber para ser um bom profissional. Então a resposta à pergunta sua, a importância do vestibular, do Enem, de um modo geral, é essa, ele é um filtro. Eu lamento muito, eu lamento profundamente que algumas instituições estejam fazendo vestibular por agendamento. sim, Isso é um isso é uma aberração, que me perdoem essas sim, instituições, tá. Não estou aqui falando mal delas, não seria esse não é o meu papel, mas não pode, o vestibular é uma coisa séria. séria. O vestibular é uma coisa que precisa ser bem vista, precisa ser cuidado com zelo, é um filtro muito importante, porque chegam na porta da universidade milhares de alunos e centenas estão prontos para adentrar essa Sim, universidade e serem, então, bons profissionais. Hoje a coisa está meio massificada, você tem uma faculdade em cada esquina, e o que é mais assustador, de cursos, eh, de uma importância relevante, né. sim, Você, por exemplo, um curso de medicina. sim, Gente do céu, medicina é uma coisa muito séria. Né, você deita ali numa mesa de cirurgia e não pode dar palpite, não pode não, acompanhar o trabalho desse profissional, e seus familiares também não. sim, Então é uma fé cega, sim, entendeu? E assim é também com um bom advogado que prepara uma peça para defender o seu cliente não entende de ele entende, então o seu cliente tem que estar seguro de que ele está preparado para te defender, para, sim, né, sim. defender a sua causa. Enfim, todas as profissões, você abre a sua boca, pega o dentista vai lá, fuça no seu dente, tira e põe, e quebra e serra. Professores, né, hoje tem Professor, professor que, assim, não tô mas tem professor que não sabe ler direito. bom, infelizmente isso existe. Existe. Existe porque é preciso imediatamente que o curso de professor seja um curso mais exigente. Sim, Nós sim. temos hoje, olha bem, os cursos de pedagogia das universidades são, com raras exceções, me perdoem, Sim. mas são as tábuas de salvação de quem não consegue entrar num curso concorrido. Uhum.
Então o cara fala assim: "Bom, eu não consigo passar em medicina, eu não consigo passar em odontologia, eu não consigo passar em direito, eu não consigo passar em administração, enfim, não consigo passar. Todas as profissões são importantes, mas sempre a pessoa tem uma Sim, como importante e ele acha: "Ah, então quer saber, eu vou fazer, pedagogia. pedagogia, vou para a área da pedagogia". Então vai lá e faz um curso na área de ensino, que é o quê? É geografia, é história, é física, é matemática, é química. Física, inclusive, o pessoal física, matemática, química, eles É o correm por menos causa da procurado. dificuldade, né, às vezes nem preenche vaga. Então, nós acabamos tendo um profissional com uma mentalidade muito diferente daquela que deveria ter para se preparar para a importância dessa profissão, professor. Verdade. Então quem só complementando, Sim, sim, desculpa, sim. então quem não consegue fazer mais de 400 pontos no Enem, não consegue fazer uma redação com que dê mais de 500 pontos, acabam caindo nesses cursos. E daí vai sair o professor, alguns muito bons. A gente tem tido o privilégio de descobrir talentos, mas não é todo Todo mundo. dia que a gente os Sim, descubra. sim. Como organizar um plano de estudo eficiente para o Enem? Bom, um plano de estudo eficiente para o Enem. É preciso muitos cuidados. Primeiro cuidado fundamental: disciplina. É preciso ter disciplina, certo? Sim. Não é para o Enem. Vamos pegar um nadador. Ele tem que ter cuidado com a alimentação, ele tem que ter cuidado com o sono, ele tem que ter cuidado com o treino, né? Tem Sim, que treinar muito, tem que se alimentar corretamente, tem que dormir o tempo que o corpo dele exige. Esta disciplina é fundamental, não é só para o jogador, né, para o atleta, isso é para todos nós. Então, o aluno tem que entender que o grau de dificuldade determina o tempo de estudo. Então, as matérias mais difíceis, mais complexas, precisam mais tempo para estudar, então ele precisa organizar. Assim, segunda-feira, bom, de manhã eu vou para a aula, digamos que ele tem outros compromissos à tarde, então ele vai atender esse compromisso, ele faz um curso de redação, ele faz um curso de matemática, um curso de física, o que eu não recomendo. Alunos, no caso da redação é até recomendável, porque uhum, redação, escrever bem, ler bem, interpretar bem, são quase gestos artísticos. uhum. É quase como pintura. Tem que ser artista para Verdade. pintar. E tem que ser artista para ler, tem que ser artista para escrever, tem que ser Sim, artista para pôr ideia no papel. sim, Tá? Então são, vamos dizer assim, conhecimentos que exigem uma dedicação maior, uma orientação melhor. Então eu sou a favor de que, algumas disciplinas tenham até umas aulas complementares e redação é uma das principais. Agora, tem muito aluno caçando professor para aprender para ele. Você entendeu? Então ele faz química, física, matemática, matemática. biologia, até história, né, que é uma disciplina que só depende de você ler. Sim, Ah, sim, orientação é sempre sim, importante, eu não estou dizendo que não. sim. Mas a impressão que se dá da maioria dos alunos é que está procurando alguém que aprenda para Por ele, ele. entendeu? Verdade. Aham. Então isso não é bom. Se organize. Segunda-feira de manhã você tem aula, segunda-feira à tarde, bom, você tem, sei lá, alguma coisa, então tá, esse tempo dedica-se a essa coisa. E à noite você faz o quê? Estuda um pouco, das 7 até umas 9, estuda biologia na segunda-feira, e das 9 até às 10 horas, quando você vai começar a se preparar para descansar, que você precisa deitar cedo, você vai acordar cedo, pega uma matéria mais leve, dá uma lida numa literatura. Amanhã, terça, bom, você tem um pouco mais de tempo? Tem. Então dedique umas 2 horas para matemática. Ao longo da semana,
Dedique mais tempo para as disciplinas que você tem mais dificuldade, Dificuldades. mas seja disciplinado. Não fala assim: "Esta semana eu vou estudar 6 horas de matemática, 6 horas de química, 6 horas de física e, acho que vou estudar um pouco de eu já vi isso aí". Então começa Sim. vamos dizer assim, esse descuido, essa falta de zelo. Meus pais, lá no sítio, a gente ouvia eles falar: "Você é muito esmazelado, menino", né, esmazelado quer dizer descuidado, entendeu. Então precisa ter muita disciplina. Sim, Se você estabeleceu que na quarta-feira à noite você vai estudar das 7 às 9h30 química, não estuda só das 7 até 7h15, até 8, vai até 9h30. é igual eu falo para meus filhos, eles ainda têm 9 e 11 anos, mas, eu tenho gêmeos de 11 e tenho uma de 9. Aí eu falo para eles: "Olha, você ainda está cedo, mas eles têm um horário de leitura, eles têm um horário para fazer as tarefa", e eu falo para eles: "Vocês fazem isso", aí ele fala: "Mãe, mas para que que a gente vai precisar de matemática, física? A gente não sabe nem o que que a gente quer ser ainda". Falei: "Não, filho, você tem que estudar para tudo". Aí Natanael falou assim: "Eu quero ser jogador de futebol". Falei: "Você Olha, pode ser jogador de futebol, aham, né, olha. dedica para ser, mas você tem que Eu estudar". tenho que falar para ele que ele vai ser jogador de futebol e vai ganhar muito dinheiro. E para ganhar e tendo muito dinheiro, ele precisa saber Administrar. matemática, ele precisa Sim. saber administrar esse dinheiro, ele precisa saber aplicar esse dinheiro. Outra coisa, se ele for jogador, ele vai dar entrevista. Se ele vai dar entrevista, ele não Tem que pode falar falar: bem. "Nós fomos lá", né. Né? Então tem que falar bem. Se ele vai ser jogador, é, alguém vai perguntar para ele quem foi o maior jogador da dos todos os tempos, ele tem que saber quem é. E escuta, diz tem uma história que esse jogador fez isso, aquilo, ele tem que saber história, Sim, ele tem que saber sim. a história, a geografia. "Olha, você vai ser contratado agora para jogar num time assim, assim". Onde fica esse país? Olha que ignorância, você está indo para um país, você não sabe nem onde É ele onde fica? fica. E Então esse negócio de achar que essa ou aquela aham. disciplina não tem importância é aquele que quer aprender pela metade. Sim, sim. Conhecimento envolve Tudo. tudo. A matemática, a física, a química, a biologia, a história, a geografia. Se na sua profissão você não vai precisar especificamente dessa ou daquela disciplina, entenda, para ser preparado e exercer essa profissão bem, você passa pelo crivo de todas. Não tem essa ou aquela que você pode: "Ah, isso eu não vou estudar porque eu não preciso". Você vai passar pelo crivo de todas. E ele pega muito fácil as matéria, né. Isso En é um isso é um isso é bom, isso mas aí eu pego, por é um exemplo, privilégio matemática, dele. aí ele fala o resultado final. Ah, que Eu bom. falei: "Mas eu não quero o resultado final, eu quero que você faz a conta para mim". "Ah, não, mas eu já sei o resultado". Eu falei: "Não, eu quero a conta, que Diga você". para ele que ele não ensinará É, alguém falando só o resultado, só o ele tem que ensinar o resultado. processo. Aí é bom que eles são gêmeos, que eu falei: "Você tem o privilégio ainda de estudar com sua irmã, os 2 estudam É. junto", né. Que série eles estão? Então no sexto ano, Sexto ano. sexto ano, O ano que vem vai ter sétimo lá vai na ter escola. sétimo. Aham. É melhor focar nas matérias em que os estudantes têm mais facilidade ou investir na disciplina que tem mais dificuldade? Não existe essa separação, ela não é uma separação, genérica. Tem alunos que gostam mais de matemática do que de Sim, biologia, sim. e aí vai um alerta, qual que ele estuda mais? É, ele vai estudar o que ele gosta mais, né, E aí mas está o erro, tá o erro. Isso. certo? Aí que tá. Se você não gosta de uma disciplina, é porque você tem dificuldade Nela. nela. Aham. Aí você vai naquela que você gosta. Essa que você gosta nem precisava estudar tanto, não estou falando para você deixar de estudar, mas põe na tua cabeça. Eh, eu tenho alguns nomes no cenário brasileiro que me inspiram, e eu posso destacar, 3, né. Um deles é o Antônio Hermílio de Moraes,
outro é o Silvio Santos e outro é o Rolim Amaro, dono, né, o fundador da TAM. Eu li livro de 2, do Rolim Amaro e do Silvio Santos, Senhor Abravanel. É uma literatura que eu recomendo, Legal. tá. Pode ser que você não os admire tanto quanto eu, Sim, mas são grandes exemplos. E são sim. o menino, o Antônio Hermílio, né, ele numa entrevista que eu vi dele lá na década de 70, o repórter perguntou para ele assim: "Doutor, doutor Antônio", ele era engenheiro químico, parece-me, "eh, qual o segredo para tanto sucesso? O senhor é dono de um capital, de um patrimônio invejável, coisa e tal, né?" Ele é um grande empreendedor. Aí ele falou assim: "Ah, o segredo é eu só faço aquilo que eu gosto". Aí o repórter falou: "Mas se a gente for fazer só É o aquilo que que a gosta. gente gosta". Ele falou: "Mas aí é que está o segredo. Eu gosto de tudo que eu preciso fazer". Hã. Goste de tudo que Eu você vou precisa fazer. fazer, porque não tem coisa pior que você ter que fazer uma coisa que você não gosta. Você tem que fazer? Tem, então trata de gostar. Não gosto de biologia. Você precisa de biologia? Sim, porque eu não sei nada disso aqui, eu me saio mal nas provas. Então se vira, compadre, você precisa. Então trate de gostar de biologia. Ah, mas não é tarefa fácil. Mas ninguém falou Falou que que é era fácil. fácil. Eu estou falando que você Aham. precisa gostar. É igual você determina o seu futuro agora, né, vamos É, dizer. As crianças que estão fazendo indo para a faculdade, ele já está determinando o futuro dele. Eu falo para meus filhos assim, "Você quer ter uma casa boa? Você quer ter um carro bom? Então estuda, só depende de você, não depende mais de ninguém. Eu tô aqui, eu tô te dando o recurso para você conseguir chegar lá, mas quem vai mas chegar lá é isso não é você". eterno. Outra coisa, é melhor o seu do que o que você ganha, Sim, né. sim. Eu assisti uma palestra recentemente, num fórum de mantenedores que nós participamos, agora dia 18, 19 e 20 de agosto, do SAS, né, que é o sistema de ensino Uhum. que a gente usa na escola, e todo agosto eles fazem esse fórum em algum lugar do Brasil. Esse ano foi em Atibaia. Há uns 3 anos já que é Atibaia. E eu ouvi uma palestra do Almir Klink, aquele navegador, né, Uhum. fantástico. Eu sugiro a todo mundo que leia a história desse homem, Legal. principalmente para aqueles que acham que tudo é difícil. Sim, Veja a dificuldade dificuldade. porque esse camarada passou. Sim. Ele foi para a Antártida e ele ficou lá 10 meses, parece-me, encalhado. Ele já sabia que ia passar por isso. Eu gostaria ainda, vou ver se consigo alguma mais coisas dele. Talvez seja mais um Esse dos podcast. não, não, pode ser também, mas acho que não é Ai. o caso. Mais um dos meus, espelhos, né, como eu Sim, falei não, dos outros sim. 3 agora, porque Silvio Santos como pode, meu ali. Deus do céu? Ele contou umas coisas lá pra gente que eu tinha uma vontade de fazer umas perguntas para ele, mas não tinha como fazer. Aham, Mas eu aham, queria fazer aí. umas perguntas: "Como é que você fez com isso? Como é que você fez com aquilo?" É muito interessante, muito E bom. e ele e a história dele, ele sai da Antártida, Hum. passa por Paraty, né, no Rio de Janeiro ali, eh, Espírito Santo, Rio de Janeiro, por ali, né, Uhum. aquela região ali. E não para, continua, vai para o Polo Norte. Show, show. É. É, ele é daquela região litoral ali de Rio de Janeiro, Espírito Santo. E ele as histórias dele são fundamentadas, né, tem relatos, não é conversa, Não não. é conversa, não é? Ele realmente e a filha dele seguiu o mesmo caminho, né, Muito e legal. ela pediu o barco dele emprestado, ele não emprestou, ela teve que ir com o barco Comprar o dela. dela. É, ele não deu, falou: "Não, meu barco é meu Não, barco, você arruma um pra você, ninguém tá arrumou o meu pra certo. mim". É, Tá certo. e aí a filha saiu, uma menina de 20 e poucos anos,
e Conseguiu o barco. conseguiu barco e conseguiu fazer a viagem, voltou e é uma navegante como ele. Show. Então, é assim, você tem que buscar o que você quer. Sim. Não fica esperando que alguém te dê, porque o que alguém te der, você não tem escolha. Uhum, uhum. Você tem que fazer suas escolhas e tem que conquistar as coisas que você quer. Não espere que os outros te dêem, porque os outros podem te dar coisas que você não quer, e você tem que aceitar por não ter opção. Verdade, verdade. Existe um jeito certo de estudar ou cada aluno ele encontra seu próprio, O seu próprio método? caminho, Seu o seu próprio próprio caminho. caminho. Tendo em mente esses princípios, né. Não se esqueça de estudar aquilo que você não gosta, trate de gostar. Trate de gostar. Como evitar distrações com celular, com redes sociais durante o estudo? Tem gente que tira as redes sociais, né, fala assim: "Não, vou focar para o vestibular, vou tirar as redes sociais", você acha que é necessário? Tem que ser Veja, disciplina, né. isso faz parte de uma conversa muito madura entre pais e filhos, não que não haja conflitos, eu tenho uma filha com 12 anos, né, 12, vai indo para 13, e outra com 9 para 10. E é difícil, porque eles se encantam muito com esse negócio, né, Sim, sim. você entendeu? Então e outra coisa, você tem que ter um zelo de acompanhar o que eles Sim, estão sim. vendo, o que eles estão fazendo, mas que eles precisam fazer, precisam. É difícil você eu costumo dizer que celular é como arma de fogo, é como carro, deveria ter só depois dos 18 Sim, anos, sim. certo? Mas é claro que isso não vai acontecer, certo? E aí os pais cometem um outro erro, de depender dos filhos para mexerem no celular. Eu Sim. falo para os pais: "Trata de É a arrumar. Você está com dificuldade para entrar no site, não peça para o seu filho, isso não constitui orgulho, sim, é uma coisa necessário, porque senão você confere ao seu filho uma autoridade sobre você que ele não deve tem. ter, entendeu? Uhum. Não que ele não deva ter autoridade, deve ter e você deve respeitar, mas na medida em que você se põe refém da autoridade que tem no assunto, você, você decreta ser refém dele. Sim, E ele passa a ter razão para falar para você: "Ó, deixa eu aqui porque você precisa de mim para usar o celular, então por que você não quer que eu uso?". sim, Então é preciso muita maturidade em ambas as partes, né, em especial da família, porque quem é adulto somos nós, sim, certo? sim, Então usar o celular depois dos 18 anos. Sim, porque, seria porque celular é arma, é, tá. é tão perigoso quanto um revólver, Sim, quanto um carro, sim. certo? É arma. Mas como isso não é possível, está determinado, está decretado, então vamos ensinar a usar, A usar, isso. certo? Lá na escola, com a lei 5.100 agora de 2024, 23, não sei, 24, né? Que no ambiente escolar não pode usar celular, Sim. eu falei: "Gente do céu, como é que nós vamos fazer isso?". E agora escuta essa parte. Para minha surpresa, eles aceitaram bem a ideia. Eu tenho um escaninho, desde que eu montei a escola eu tenho um escaninho. Uhum, Eles põem o celular no escaninho e é trancado, só podia pegar na hora do intervalo e na uhum, hora da saída, é claro. uhum. Agora não, não pode pegar mais. Não. Chegou na escola, guarda, tem um celular à disposição, se a família quiser entrar em contato, em menos de 3 minutos está falando com o filho está falando com a família, não há perigo de uma dificuldade de comunicação. Uhum, Então eu falei: "O celular na no escaninho, vocês pegam na hora de ir embora". uhum. Para minha surpresa, eles aceitaram numa boa. Portanto, isso ratifica a minha ideia de que o jovem, se bem orientado, Sim. age muito bem. Os meus deixo em casa, né, eles têm celular.
eu tenho uma filha que ela fala que é influencer, a de Lindinha, 9 anos, e se isso é expressa muito influência. e se expressa muito bem. Ela tinha 5.000 seguidores, eu fiz uma limpa agora, que alguns eu não conheço. Aí eu peguei porque eu sempre fico olhando o que que ela posta, o que Aham, que é. Aí no começo, quando eu vi que tinha muitos seguidores, eu queria até tirar. aham, Mas como que ela se expressa bem e ela fala: "Mãe, quando eu crescer eu vou ter uma profissão, mas eu também quero ser influencer". aham. Aí você vê que é uma das das coisas que tá tendo e não tem como tirar. Aí, mas como cerceá-la? Como? Por Aí quê? só tem que falar: "Pra que que você quer usar? Sim, Qual o orientar. objetivo que você quer?", É, mas não proibir totalmente. Aí não. eu não deixo levar para a escola. É, Porém, mas tem um tal de Kahoot, que eles fazem matéria de matemática, aham, aí o professor avisa: "É, vai ter Kahoot na escola". Aí eu deixo eles levarem, certo. só para fazer esse Kahoot. Mas eles, geralmente, eles são muito obedientes. Quando eu falo: "Não usa", eles não usam. É conversa boa, né? Uhum. É conversa boa. Nós temos que ter conversa boa com o nosso jovem. Nosso jovem está informado, não está sendo, com raras exceções, tomara que sejam muitas, bem formado. Sim. Mas informado Formado. ele está. Isso é um fator relevante. Você está informado e não tem informação é problema, Sim, né? sim. Então essa conversa que você tem, que todos nós pais temos que ter, né, é muito importante. Orientar, cercear, claro, tem hora que você precisa ser enérgico, né, acontece. Às vezes até dá um conflito lamentável, né. Nós também não somos, né, tão aptos, né, não temos Verdade, tanta habilidade, verdade. precisamos ter uma constante, vigilância, Sim, mas sim, bem orientado, não há problema nenhum, o jovem é muito inteligente e o sim. jovem é carente de atenção, Atenção, é verdade. tá. A diferença entre estudar para aprender e estudar para passar na prova, Na verdade, não são 2, só tem uma, você tem que estudar para aprender. né. Veja que se você fizer essa, já resolve a outra, Verdade, né. verdade. Não é para passar em prova. O que você ganha não é a aprovação, e sim o conhecimento. É que tem aqueles estudantes que só estudam antes da prova para fazer a prova e tirar nota boa. É porque a prova acaba sendo uma espécie de filtro para ele avançar, Sim. certo? Então, Uhum. a intenção dele não está de todo errada, Sim, pelo contrário, está certa. Mas é muito importante ele entender que o objetivo não é não esse, é o esse. principal objetivo é o conhecimento, Uhum, certo? uhum. Estudar para a prova, para tirar uma boa nota. Onde é que está o erro? Tem erro Sim, nenhum, certo? Está errado sim. se colar. É, mas estudar para tirar uma boa nota não tem nada errado, Sim, porque a nota é o filtro, a prova é o é o filtro. filtro. Ele tem que passar por esse filtro. Então não tem nada de errado, mas não pode ser o primeiro a prioridade, Sim, estudar para aprender. a estudar para aprender. Que conselho o senhor daria para os jovens que vão prestar vestibular nesse ano? Bom, primeira coisa, você não é obrigado a passar em nenhum vestibular. Os pais às vezes erram. Há pais que dizem assim: ou você passa ou você vai trabalhar. E eu não estou dizendo que a fala está errada, eu acabei de falar, né, que os Uhum, pais erram, mas deixa eu me explicar. sim, É uma forma de pressão que não dá resultado, gera mais revolta do que resultado. sim, Por quê? Quando você fala isso, você está atropelando a habilidade dele. É a mesma coisa de eu dar um instrumento para você tocar e falar para você: ou você toca bem ou eu vou te tirar o instrumento. Espera aí, há um tempo. uhum, É preciso orientação? É claro,
tudo tem limite, certo? sim. Mas o seu filho não passou nesse vestibular, que idade ele tem? Ah, ele está com 17 anos, 18 anos, está cavalão. Compadre, tem muito tempo pela frente. Tem muito tempo pela frente. Vamos respeitar a limitação dele? Ele é malandro. Tá bom, conversa com ele e vamos ver se a gente corrige isso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dele ser malandro, como você está dizendo, não tem nada a ver com ele não aprender. Aliás, normalmente o inteligente é meio malandrão, Sim, não sim. não é Uhum. bobão, Não. Aham. entendeu? Então, a ideia é a seguinte: filho não é obrigado a passar vestibular. Tem que passar? Tem. É preciso conscientizá-lo disso, que cada ano que ele perder, pode ser oportunidade que ele não poderá desfrutar. Então que ele se dedique. Mas a pressão é complicada, né. A largura dessa mesa é suficiente para eu caminhar em cima dela sem cair. Se mesmo que ela tenha 10, 20 metros, eu caminho em cima dela sem o medo de cair. Mas se ela for uma passarela de um lado ao outro de um abismo, eu não vou caminhar em cima dela com segurança. Sim, Então entenda, se você impõe uma situação, a segurança é uma das primeiras coisas que diminui ou desaparece. verdade. E qual a mensagem final que o senhor gostaria de deixar para os alunos, família que nos ouvem agora? É difícil, né? É muito difícil, porque dá a impressão que a gente sabe qual é o certo, Olha. a gente é dono da verdade. Eu acho que tudo que nós conversamos faz parte dessa mensagem, né. Sim, Eh, é um conjunto de coisas. Eu recomendo, em vez de falar de uma mensagem, eu recomendo algumas coisas que não devem ser feitas. A última foi essa que eu acabei de falar: a pressão faz diminuir a segurança, sim, tá. Outra coisa, é preciso ter respeito. Então, ameaçar seus filhos, ainda que você entenda que isso é necessário, e às vezes até acaba sendo, mas a ameaça não é um bom caminho. Então a cobrança, a ameaça: "Você é um vagabundo, você não fala assim". O seu filho não é exatamente uma criança para tudo. sim, Ele pode ser uma criança por gostar de algumas coisas de criança, mas os jovens de hoje, eles são muito inteligentes. sim. Isso faz deles suficientemente maduros para se sentirem desrespeitados. Então respeite seu filho. Muito obrigada, professor. Obrigada por o senhor estar aqui, por ter participado do nosso podcast Conexão Materna, onde vai tirar muita dúvida das mamães, dos papais que estão assistindo, dos alunos. Muito obrigada, tá? Eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade. Quem agradece sou eu.